Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Capítulo 93, versículo 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, do poder se revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Solicito agora para que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 6 de 6 de 2023. Expediente. Moção de aplauso número 24/2023, de autoria vereador José Paulo Ferrarese. Veto total 1/2023 do PL 26/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial 1/2023 do projeto PL 33/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimento 346/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimento 347/2023, de autoria da Comissão de Obras. Requerimento 348/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimento 349/2023, de autoria do vereador Dailton Feuser. Requerimento 350/2023, de autoria dos vereadores Júlio César Kaminski e Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento 351/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento 352/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimento 353/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Indicações número 317 e 318/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Memorando 343/2023, a Secretaria-Geral. Justifica a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre da sessão ordinária do dia 6 de 6 de 2023, conforme regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 99, a linha D. Atenciosamente, assessor parlamentar Marlon Zappellini. Convite. O amor me explicou tudo. João Paulo II. A Diocese de Criciúma, a Paróquia São José, meus pais, Paulo Roberto Daló e Rosângela Cardoso Daló, toda a minha família e eu, diácono André Cardoso Daló, temos a alegria de convidar você e sua família para a celebração eucarística, na qual, pela oração da Igreja e pela imposição das mãos de Dom Jacinto Inácio Flesch, bispo diocesano, serei ordenado presbítero para o serviço de Deus e da nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Dia 29 de 7 de 2023, 15 horas, ordenação presbiterial, Catedral São José, Criciúma, Santa Catarina. Dia 30 de 7 de 2023, 10 horas, primeira missa do neo-sacerdote, Catedral São José, Criciúma, Santa Catarina. Registrar a presença aqui do Lauro Coan, assessor parlamentar, do deputado Marcos Vieira e demais assessores que estão aí nas galerias. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus, ausente. Com a palavra, vereador Salésio Lima, declina. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese, declina. Com a palavra, Jair Augusto Alexandre, falta justificada. Com a palavra, vereador Obadias, ausente. Com a palavra, vereadora Giovana Vitor Mondado. Ainda em tempo, gostaria de registrar, então, o aniversário da Gorete, assessora parlamentar, na quarta-feira, dia 7. A Gorete Mendes Boaroli. A minha Gorete. A minha Gorete é muito. Vereadores, presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente.
Eu subo hoje essa tribuna a fazer alguns relatos, né? Já que na semana passada, na terça-feira, me ausentei porque estava em Brasília, no Seminário Nacional de Gestores e Gestoras de Juventude, para discutir a criação e, na verdade, a implementação, de fato, dessa pasta, né, da gestão de juventude nos municípios, mas, para além disso, para a construção das conferências municipais de juventude rumo à Conferência Nacional, que acontecerá em novembro. Então, foi um momento muito importante junto ao Conselho Nacional de Juventude para a construção de políticas públicas alicerçadas, inclusive, junto à cultura, para a construção dessa identidade de juventude nos nossos municípios. Para além disso, ontem também me ausentei da sessão em decorrência de participar, presidente, junto à ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o ministro da Educação, Camilo Santana, na OBMEP, que aconteceu aqui em Santa Catarina. Então, as Olimpíadas brasileiras de matemática das escolas públicas e privadas do Brasil, foi, então, sediada, né, as medalhas, a entrega das medalhas, de fato, essas premiações das etapas da 16ª e da 17ª, porque a 18ª está em curso, né? E essas entregas de medalhas aconteceram no Costão do Santinho ontem, com a presença de mais de 1.000 estudantes de todo o país, com os seus familiares, para a entrega dessa, que é uma iniciativa que vai muito para além de concursos para dentro das escolas, né? Mas tem o objetivo também de balizar a ciência e a tecnologia e incentivar esses jovens que consigam contribuir e continuar atuando nessas áreas. Então, preciso fazer esses registros, mas, para além disso, na semana passada também estive no Ministério da Saúde, e que de lá me chamaram algumas atenções, me chamou a atenção informações sobre Criciúma, vereador. Me chamaram a atenção porque Criciúma tem 230, 250 mil habitantes, há discussões aí, né, por causa do IBGE, mas diante desse cenário, cada unidade de saúde, na verdade, gestões em saúde dos municípios, elas precisam ser balizadas no número de habitantes, certo? Criciúma hoje tem 48 unidades de saúde, correto? 48 unidades de saúde, com capacidade para ter 110 unidades de saúde básicas, unidades básicas de saúde. E eu tenho percebido que há um movimento no município de terceirizações e, para além disso, uma entrega para a iniciativa privada de contratações de psicólogos, de fisioterapeutas, diferente do que a gente poderia fazer, inclusive ampliando o número de unidades de saúde, aumentando a abrangência e tirando das costas de muitos profissionais da saúde dos lugares das unidades de saúde, onde atendem muito mais do que deveria atender, né? Isso é uma constante. Então, me chamou a atenção, eu vou encaminhar alguns requerimentos nesse sentido, e na semana passada a gente também, junto no Ministério de Ciência e Tecnologia, na pasta para o desenvolvimento social, obrigada, vereador. A senhora dispõe do tempo do vereador Antônio Manuel. Muito obrigada. Na pasta para o desenvolvimento social do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu busquei fazer discussões para formações de programadores na área de tecnologia da informação, por entender que essa é uma pauta, principalmente para a juventude, que é uma demanda urgente, né? De muitos jovens que, vereador, não vão terminar a escola ou sequer vão olhar para a universidade como uma oportunidade depois de ir para o mercado de trabalho, e tem muito jovem assim, inclusive aqui na nossa cidade. Então, uma formação em tecnologia da informação pode ser uma grande oportunidade, além do que vai contribuir com o mercado e com a economia local, com o nosso desenvolvimento nessa área que só tende a crescer nos próximos anos. Mas eu vou para além, e aí dali a gente encontrou um edital que pode fazer sentido para as nossas universidades, até mesmo para o Instituto Federal, e foi onde também fui buscar recurso, e possivelmente para terminar uma obra importante do Instituto Federal de Santa Catarina, com o campus aqui em Criciúma. E também a gente conquistou, aliás, identificamos um edital que faça sentido para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade social, mas, para além disso, né, fazer, de fato, formações para tirar essas mulheres desses lugares e criar também autonomia financeira. Então, era o que tinha para o momento, presidente. Muito obrigada e, mais uma vez, obrigada, vereador Tonino Embralite, pelo tempo. Com a palavra, vereador Zairo José Casagrande, declina. Com a palavra, vereador Júlio César Kamiski, passando seu tempo para o vereador Manuel. Com a palavra, vereador Manuel, que dispõe o tempo do vereador Júlio Kamiski.
Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. Em 2022, encaminhei um requerimento solicitando a criação de um programa de educação no trânsito, instituindo uma rotina mensal nos semáforos, né? Com abordagens, distribuição de material, enfim. Porque o nosso trânsito ele tem muito mais de falta de educação, vamos dizer assim, do que propriamente de uma malha viária que não atenda à necessidade do município. E eu recebi a resposta. A resposta foi a seguinte: dentre outras, será levado ao referido setor para que faça o estudo da possibilidade ou não de atender tal sugestão. Enquanto isso, esta notícia vem de um vizinho, de um município vizinho. Após remodelação, infrações de trânsito caem 86% em Sara. Após uma remodelação implantada pela Prefeitura de Sara, na Guarda Municipal de Trânsito, as notificações do gênero caíram 86% nos últimos 2 anos. O objetivo foi focar na ação educativa junto aos condutores antes de aplicação das multas. A medida surtiu efeito. Como o nosso propósito é a orientação em primeiro lugar. Se o problema persistir, aí sim entramos com notificação. Esta foi a fala do gerente, do chefe do Departamento Municipal de Trânsito. Eu nem quero entrar assim em discussão sobre isso, mas que cabe uma reflexão, né? Todos nós aqui, de repente, possamos fazer uma reflexão, quem sabe a gente trabalhe mais a prevenção. Eu vejo isso na questão de drogas e saúde mental, a gente vê isso, e a gente vê o problema se avolumando. E no trânsito não é diferente. Mas por que não investir na prevenção? O que está acontecendo? É isso. Com a palavra, o vereador Valmir D'Agostinho. Declina. Com a palavra, o vereador Daniel Frederico Antunes. Declina. Com a palavra, o vereador Dailton Feuser. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Márcio. Declina. Vereador Nicola. Declina. Com a palavra, a vereadora Roseli. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias. 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 346/2023, autor Valmir D'Agostinho. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações relacionadas à iluminação da rodovia Luiz Rosso. 1. Que seja apresentado o projeto para iluminação do lado oposto já existente. 2. Caso negativo, requer estudo de viabilidade de colocação de iluminação no trecho citado. 3. Requer também a data para a implantação das luminárias, haja vista a existência de posteamento na localidade. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Valmir D'Agostinho. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público que nos acompanha essa tarde, esse requerimento, presidente, faz necessário, uma vez que a rodovia Luiz Rosso é a rodovia, quem sabe, o maior PIB da nossa cidade.
a maior geração de emprego e renda que vem para o município. E lá, no mandato passado já, foi solicitado através daqui a revitalização desta rodovia, uma vez que ocorreu. E agora o governo faz com que precisamos encaminhar essa iluminação, uma vez que muitos funcionários transitam à noite, e lá tem a transportadora Fontanella, tem mais de 1.000 veículos que fazem o transporte daquela indústria, Cerâmica Eliane, a Eldorado, a Elizabeth. Então precisamos dar mais segurança aos nossos, todo aquele que trafega naquela rodovia. Então isso é o meu pedido, encaminhar ao governo, pedir a aprovação dos demais vereadores para que possamos juntos encaminhar essa matéria tão importante para a nossa rodovia. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 347/2023, autores, Comissão de Obras. Envio o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Em virtude da visita dessa comissão ao presidente da CDL, que ocorreu no dia 3/5/2023, às 13h30, e considerando a queda das vendas do comércio local, surgiram os seguintes questionamentos. 1. Existe possibilidade de disponibilização de passagem de ônibus gratuitas no período da tarde, enquanto é realizado o sábado mais? 2. Há possibilidade de implantar linha normal nos sábados à tarde, posto que o último ônibus, às 12h45, prejudica o deslocamento dos servidores do comércio e dos compradores? 3. Existe projeto de revitalização da Praça da Santa Luzia? 4. Há possibilidade de instalação de lombada física e eletrônica na Santos Dumont, bairro São Luís? 5. Existe possibilidade de criação de rotativo no bairro São Luís? 6. Existe a possibilidade de revitalização da praça em frente à Igreja Católica no bairro Próspera? 7. Há possibilidade de construção de rótula no canteiro central do bairro Quarta Linha? Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, ao BAC, sua esposa acompanhando, seja bem-vindo. Vai ter a nossa moção de aplauso hoje, sendo discutida aqui, os 30 anos da história da empresa BAC. Radar, né? Pois então, senhores vereadores, vereadoras, população que nos assiste, estivemos lá junto com o vereador Obadias, no CDL, ouvindo o André, ouvindo Andrés, é isso, né? Ex-presidente do CDL, as demandas que eles buscam através dessa comissão, através também do CDL, que tem uma organização muito importante em defesa dos comerciantes da nossa cidade. São mais de 1.200 associados no CDL, uma organização sempre tentando beneficiar, ajudar, contribuir o desenvolvimento do nosso município através dos comerciantes. Estão buscando aí cursos para preparar nossa juventude para o mercado de trabalho. E tem essas demandas. Nós temos as linhas de ônibus que no sábado à tarde não tem linha de ônibus. Na verdade, o sábado mais, de que forma o profissional, o funcionário vai para casa ou vem trabalhar? Só se ter um carro particular ou pagar o aplicativo. A praça, tanto a Praça do Chaminé quanto a Praça da Santa Luzia, também é uma situação que são regiões importantes no nosso município, que vem se desenvolvendo, e precisa da atenção do prefeito municipal. Quando se trata de um pedido deles também, que vamos levar essa bandeira da nossa comissão de obras, de levar ao governo municipal, quem sabe, no sábado mais, a passagem no nosso município seja gratuita, isso principalmente à tarde.
Às vezes achamos difícil, foi falado ontem aqui, que no próprio município aqui, vizinho nosso, o município de Forquilinha, temos ali a gratuidade dos ônibus, né, no dia a dia. Isso não é meio período por mês, é todo dia. Então tem várias solicitações aqui e pedimos aí o apoio dos nossos vereadores. A Avenida Santos Dumont também é um problema, houve as melhorias, mas nossos comerciantes passando o trabalho, estacionamento tomado por algumas vagas de estacionamento que tem por alguns, e o comércio cada vez menos venda no comércio naquele local. Isso é da parte, vereador. Obrigado, vereador Paulo. Meus cumprimentos a todos os vereadores e o público que está nos assistindo. Muito bem colocado, vereador Paulo, que nos acompanhou, presidente, nessa visita, a CDL, representando a comissão e também esta casa. Há um clamor, um grito, vale a pena destacar isso aqui, aos empresários, comerciantes da área central. A questão da economia, de vendas, a movimentação do comércio, ela tem caído muito. Então, essas solicitações, como o vereador Paulo coloca, são solicitações que nós ouvimos os representantes dos comerciantes. São situações que a gente fala, é impossível a gente conseguir o transporte gratuito à tarde. É uma sugestão que a CDL nos traz para que a gente viesse discutir isso aqui, para que aumentasse ou vinha aumentar o número de pessoas, de famílias, como eram antes, vereador Paulo. Quando eles vinham antes para o centro da cidade fazer a sua compra e aproveitar também as praças de Criciúma para fazer as suas compras e fazer também as suas voltas, que é muito importante. Então, isso aqui movimenta a nossa economia aqui na cidade, que está caindo muito, principalmente na região central. Obrigado. Obrigado, vereador Obadias, pela contribuição. Dizer para os senhores que essa é uma bandeira dos comerciantes da nossa cidade. O centro da cidade, nós temos muitas lojas fechadas e se continuar assim, vai ficar cada vez pior. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, ao público que nos assiste, um abraço ao BAC que está ali nos acompanhando. Então, como membro também da Comissão de Obras, não pude comparecer naquele dia no CDL, mas estamos acompanhando o trabalho da CDL, principalmente nos bairros. Dia 1º de julho, bairro São Luís, Santos Dumont, estará participando do primeiro sábado mais. Importância da participação do CDL nos bairros, principalmente no São Luís, por ter passado pelo um período de quase 2 anos, alguns trechos um pouco mais de 2 anos, onde foram impactados pelas obras. Hoje já estão colhendo os frutos, já estão vendo os resultados positivos, mas a importância do CDL dentro dos bairros próximos não foi comentado. Na realidade, uma demanda que chegou para a gente também na região da 4ª linha, que o CDL também vai também estar movimentando aquele comércio ali, fazendo o sábado mais, incentivando todos os comércios. Santa Luzia já tem um comércio muito forte, voltado principalmente para a questão de logística ali, e também a Próspera, né, que é muito forte. Então, nos preocupa, e junto com a CDL, que a gente já andou conversando algumas vezes e trazendo algumas ideias e movimentar a questão central da cidade. Por quê? Os bairros estão ficando com comércio muito forte. Hoje, nós temos bancos, lotéricas, nós temos todo o serviço nos grandes bairros. Então, acaba diminuindo esse movimento da população na área central. Então, com a parceria realmente com o poder público, mas junto à CDL e aos comerciantes, a importância de ser criado, sim, algum movimento que seja diferenciado, que o ônibus gratuito seria uma oportunidade importante para esses comércios.
Então, quero deixar aqui só já o convite para o dia 1º de julho, o primeiro sábado, mas que vai acontecer na Avenida Santos Dumont. Ali nós temos uma representante, a Sil, do Mercado Marconi, já estamos fazendo propaganda já do mercado, mas ela é uma pessoa muito para frente, muito batalhadeira, está à frente, mobilizando todo o comércio, para estar oferecendo mais esse serviço. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 317/2023, autor José Paulo Ferrarese. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua Santa Catarina, ao lado da Assembleia de Deus Centro. Indicação 318/2023, autor José Paulo Ferrarese. Reparos na pavimentação com lajotas na rua Paulo Sarazate, ao lado da Esquimó, bairro Michel. Requerimento 348/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Criciúma, solicitando as seguintes informações. É de conhecimento do PROCON que a Lei Municipal 8.177/2022, lei que proíbe a recusa de recebimento e pagamento em dinheiro, moeda corrente, por quaisquer prestador de serviço, empresa pública ou privada, no âmbito do município de Criciúma, não está sendo cumprida no serviço público de transporte coletivo. Lei essa amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, que proíbe expressamente estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços se negarem a receber dinheiro em reais como forma de pagamento, artigo 39, inciso 9 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar a venda de bens ou prestações de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em lei especial. Redação dada pela Lei número 8.884, de 11/6/1994. Caso tenha conhecimento, por quais motivos o PROCON não notificou ainda a empresa de transporte coletivo municipal para que seja cumprida a lei? Caso não tenha conhecimento, a empresa prestadora de serviço de transporte coletivo municipal será notificada? Caso não, explicar os motivos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 349/2023, autor Dailton Feuser. Requer-se à mesa, ouvindo plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe a possibilidade de transferência do banheiro público atrás da antiga Casa da Cultura, localizado na Praça Nereu Ramos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Dailton Feuser, autor do requerimento. Senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha, o meu cordial boa tarde. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque várias pessoas nos procuraram, em virtude daquele banheiro, ele fica de acesso atrás da Casa da Cultura, por isso fica escondido. Depois das 6 horas da tarde, está tomado ali pelo usuários de droga, as pessoas, o público em geral não consegue mais ter acesso. Quando chega à noite, eles dormem ali, naqueles banheiros, eles fazem as necessidades. No outro dia, o pessoal da Casa da Cultura, do Circo São José, não consegue nem transitar, porque aquilo ali virou mesmo uma nojeira. Então, eu acho que deve ser... ter um estudo e achar um local apropriado, porque aquilo ali hoje está fazendo um transtorno para aquelas pessoas que trabalham e convivem ali naquele local. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 350/2023, autores Júlio César Kaminski e Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando sobre os equipamentos de fibromialgia. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Muito boa tarde, senhor presidente. Cumprimento também os demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Cumprimento especial ao BAC. Prazer muito grande recebê-lo nessa casa. Senhor presidente, inicialmente quero agradecer ao vereador Juarez, né, me permitir fazer esse requerimento, que é uma pauta trazida por ele, né, especialmente na tribuna semana passada. Então, eu pedi autorização, inclusive, para tratar dessa matéria, em decorrência da relevância do assunto e de alguma pesquisa, de algumas informações que eu fui buscar. Eu liguei para ele, pedindo que ele me permitisse debater essa questão. E aí, como o requerimento ele é muito sucinto e não explica exatamente o que isso representa, questionando sobre equipamentos de fibromialgia, fica uma coisa muito evasiva e que não esclarece exatamente qual é a ideia da matéria. Então, por isso eu tomo a liberdade, senhor presidente, de fazer a leitura do requerimento, para que a gente possa compreender o que, de fato, queremos com isso. Considerando, né, a última tribuna livre da Associação de Gerações de Criciúma, onde tomamos conhecimento da existência de recursos para aquisição de cápsulas de ozonioterapia que não acontecera até o presente momento. Considerando a necessidade de tratamento de ozonioterapia para aliviar as dores intensas dos que sofrem de fibromialgia, considerando que a portaria 702 de 21 de março de 2018 altera a portaria de consolidação número 2 GMMS de 28 de setembro de 2017 para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, considerando que a portaria 702 estabelece o tratamento de ozonioterapia prática integrativa e complementar de baixo custo, segurança comprovada e reconhecida, que utiliza a aplicação de uma mistura de gases oxigênio e ozônio, por diversas vias de administração, com finalidades terapêuticas já utilizada em vários países como a Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Rússia, Cuba, China e outros países há décadas. Há algum tempo, o potencial terapêutico do ozônio ganhou muita atenção através de sua forte capacidade de induzir os estresses oxidativos controlados e moderados, quando administrados em doses terapêuticas precisas. A molécula de ozônio é molécula biológica, presente na natureza que é produzida pelo organismo, sendo que o ozônio medicinal sempre em mistura de ozônio e oxigênio. Estou tentando fazer a linguagem do vereador Maneca aí, porque pela habilidade dele não tem a mesma habilidade, né? Nos seus diversos medicamentos de ação, representa um estímulo que contribui para a melhoria de diversas doenças, uma vez que pode ajudar a recuperar de forma natural a capacidade funcional do organismo humano e animal. Alguns setores da saúde adotam regularmente esta prática em seus protocolos de atendimento, como a odontologia, a neurologia, a oncologia, dentre outras, considerando que o município de Criciúma realiza a prática integrativa, apesar de não fazer uso da ozonioterapia, considerando que em Santa Catarina produz equipamento de ozonioterapia. O custo de cada equipamento corresponde a R$ 10.355, vereador Zairo. R$ 10.355. Equipamento produzido em Santa Catarina. Tenho contato, sei quem são os fornecedores, etc. Requer a possibilidade de realizar em caráter de urgência a aquisição de equipamentos equivalentes. Não obstante, é claro, o princípio da legalidade, óbvio, né? Em caso positivo, quando ocorrerá o início do processo de chamamento público? Em caso negativo, requer qual a solução existente que poderá sanar ou mesmo contribuir para reduzir o sofrimento dos pacientes fibromialgicos. Senhor presidente, fiz essa pesquisa, consultei alguns terapeutas, consultei alguns profissionais da área, justamente para tentar contribuir com esse debate, vereador Juarez, né, pela importância da matéria que o senhor trouxe a essa casa.
Então eu procurei ir atrás, senhor presidente, no sentido de buscar informação. Tenho cobrado a sério o tratamento, os trabalhos relativos aos trabalhos integrativos, isso existe. O trabalho complementar da base de ozonoterapia é que não existe. Isso pode ser administrado em todas as unidades de saúde com preços extremamente importantes, que pode ser adquirido e aliviado o sofrimento de tanta gente que vem sofrendo com esse problema, vereador Juarez. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo... Opa, com a palavra o vereador Paulo pediu primeiro, Juarez, só um minuto. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrares. Gostaria de cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Agradecer aqui, cumprimentar o vereador Juarez e o vereador Kaminski, que traz essa matéria tão importante. Ainda nessa semana liguei essa mensagem para o vereador Juarez sobre pacientes lá da Içara, perguntando como é que eu inicio o meu tratamento, por onde eu inicio, porque a necessidade dos nossos pacientes, das pessoas que têm esse problema, essa doença, fibromialgia, é muito grande. Como citou pacientes que dizendo que eu preferia ter um câncer do que ter fibromialgia. Olha a situação. Eu desejo ao nosso secretário de saúde, ao nosso prefeito, é o que eu desejo, que eles pensem com carinho o mais rápido possível, Toninho. Toninho, tu é o líder de governo e eu observo você anotar de vez em quando alguma coisa para levar para o governo. Anota. Leva para o prefeito e diz, prefeito, é só 10 mil reais, ou que seja 50, ou que seja 100 mil, para acabar com o sofrimento de tantas pessoas. De tantas pessoas. Porque tu queres viver feliz, é viver com saúde. Se tu não tem saúde, a tua vida é um problema. E não só teu, da tua família. Eu tenho uma irmã que ela tem fibromialgia. E a vida dela é um problema. Porque os nervos vão embolando tudo, vão perdendo a força, vão embolando. E quando chega às 6 horas da tarde, a gente liga para ela, coitada, ela já está na cama deitada. Não tem mais o que fazer. E a esperança é isso, a minha irmã não é daqui não. Ela é de São Lourenço do Oeste. Mas o que eu espero, eu moro nessa cidade, sou pago pelo povo, nós somos pagos pelo povo e acredito que o povo acredita que nós defendemos eles. Se não é a bandeira do Paulo, Paulo não tem bandeira, a bandeira é da população. Nós estamos aqui porque alguém nos colocou aqui. E parabéns para vocês, vereadores. Vamos torcer, Toninho, que o prefeito articule isso, diga, vamos colocar 200 mil reais para encaminhar essa situação aí e resolver os problemas dos pacientes com fibromialgia. E parece que nos dói no coração quando eles vêm aqui e colocam a situação deles. Parece não, nos dói no coração porque a gente sabe o quanto eles estão sofrendo. Pode ser da parte do vereador. Paulo, obrigado pela parte. E importante até a gente concluir, né, o raciocínio anterior, que permite, fica à vontade, com esse tempo. E nós temos aí 48 unidades. 10.355 representa um investimento de 497.040. Ou seja, você pode ter um equipamento como esse, treinando pessoas para fazer a aplicação, que hoje um profissional pode ser treinado, pode ser preparado, pode ser capacitado a fazer isso. E em 48 unidades, você fazendo esse trabalho com investimento de menos de 500 mil reais, você consegue, com toda certeza, atender toda a população que sofre desse problema. Na realidade, nós ainda não temos nem a dimensão da quantidade de pessoas que sofrem. A Unesc tem o número dos que ela atende, mas também não tem recurso suficiente para poder atender as demais e acompanhar, porque não há um tratamento direcionado, senão um trabalho de vários profissionais que possam, de fato, amenizar esse sofrimento. Pactu, da mesa, também tem um membro da família que sofre com essa situação. No primeiro momento, a gente até, vereador Juarez, tu ficava meio estranho, porque tu não conhece, então tu fica em dúvida com determinadas reclamações. Mas a gente vai aprendendo, vai entendendo, vai percebendo
o quanto de fato isso compromete a vida das pessoas. E o exemplo trazido pelo próprio Juarez mostrou claramente, né, o quanto a pessoa sofre com isso. Então, eu encerro minha fala com a sua parte, vereador, justamente lembrando que o investimento, se a prefeitura não tiver recurso, nós vamos atrás. Beleza. Nós vamos atrás, não tem problema, nós usaremos toda a nossa relação para poder trazer. Agora, o importante é que tenha boa vontade para resolver essa questão. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kaminski. Desejar os parabéns à Unesc pelo que estão fazendo para os nossos pacientes da nossa cidade. E acreditar que esses pacientes ainda vão ter um sorriso no rosto, com investimentos que venha de uma forma ou de outra para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste aqui de forma presencial e através das redes sociais. De forma especial, o BAC, né, que vai ser homenageado nessa noite com uma moção de aplauso. Então, parabenizar o Kaminski por esse requerimento. O Kaminski me ligou de uma forma muito gentil, perguntando se poderia. Claro que pode, não, essa bandeira não é bandeira do Juarez, é uma bandeira de todos nós. Mas é louvável o seu respeito. E lógico que essa cápsula ela não resolve na íntegra o problema de quem sofre com a fibromialgia, até porque não tem cura, né? A gente sabe disso, mas ajudaria muito. E não se trata de um valor tão expressivo. Acredito que se for de interesse da parte do executivo, eu me proponho de falar com os deputados, tem o deputado Ricardo Guide, tenho certeza que a gente consegue, tem os vereadores aqui também, tem os seus deputados, eu tenho certeza que a gente consegue recurso para colocar uma cápsula dessa cada unidade de saúde aqui do nosso município. E aí sim, porque Criciúma já é referência, a MASF da nossa Unesc é referência no estado, um trabalho que faz com as pessoas com fibromialgia. E a nossa cidade pode sair na frente também tendo uma cápsula dessa em cada unidade de saúde. Então, não vamos deixar morrer esse debate, vamos levar isso para frente e tenho certeza que a gente vai ser realmente útil demais para essas pessoas que sofrem tanto. Eu vou colocar lá no grupo 2 vídeos de 2 depoimentos que eu vi lá em Florianópolis, eu não quis colocar porque é algo forte demais, que é muito forte, mas eu vou colocar lá no grupo dos vereadores para vocês verem o que sofre uma pessoa com fibromialgia. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 351/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, a realização de sessão especial em homenagem aos 35 anos do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas de Criciúma, COMAD. A sessão será realizada no plenário da Câmara Municipal em 14 de junho de 2023, quarta-feira, às 19 horas. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, a Lei 2.301, de 14 de junho de 1998, criou o Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. São 35 anos de luta numa área que é pano de fundo dos maiores e piores problemas na saúde, na educação, na segurança pública e na economia. Mas está de pé, resistindo. Conselheiros, guerreiros, pessoas voluntárias que estão lá, às vezes até tirando do próprio bolso, para que este conselho possa desenvolver o seu trabalho. Às vezes em glória, mas vale a pena, porque a gente percebe que é necessário. Então, por isso eu peço reconhecimento dessa casa na realização desta sessão,
Mas, mais do que a realização da sessão, eu gostaria que os colegas vereadores pudessem demonstrar que essa causa também é de cada um de nós, na presença de cada uma aqui nesse dia. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 352/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando quando acontecerá o alargamento do leito na rodovia Luiz Rosso, em frente à Cerâmica Elizabeth, bairro Quarta Linha, bem como uma sinalização mais adequada no referido local. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 353/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A. Seja enviada cópia da documentação prevista nos itens 13.4.3 a 13.4.6 do termo de referência anexo ao contrato número 059-FMS/2022, referente às internações havidas no período de 29/11/2022 a 31/1/2023. B. Seja enviada cópia da documentação prevista nos itens 13.4.1 a 13.4.6 do termo de referência anexo ao contrato número 59/FMS/2022, referente... Acabou aqui. As internações havidas no período de 1/2/2022 a 31/5/2023. Outro sim, a nota de liquidação / ordem de pagamento, nota de empenho e comprovante de transferência bancária no mesmo período. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Presidente, na verdade, eu só queria fazer uma correção, aí eu não sei se posso fazer aqui, eu tenho que fazer na... Questão de ordem? Não, questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Tem um erro de redação, ali onde diz janeiro de fevereiro /2022, janeiro de fevereiro de 2023. Então, preciso que faça uma correção. Justamente, é janeiro, 1 de fevereiro de 2023. Ok, vereador. Obrigado. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Queria aproveitar nesse momento, fazer o convite para que amanhã, convidar todos os vereadores e vereadoras para a sessão especial da AFASC, que ocorrerá amanhã, quarta-feira, dia 7/6/2023, às 19 horas, nas dependências do Centro de Convivência do Idoso, lá do lado do Parque das Nações. Em única discussão e votação, a moção 024/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, moção de aplauso às empresas Radar pelos 30 anos de atividades. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da moção. Moção 24/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras, vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente às empresas Radar da presente moção de aplauso aos 30 anos de atividade conforme segue. Neste ano de 2023, as empresas Radar comemoram o seu 30º aniversário. Desde o início de suas atividades,
em 6 de junho de 1993, na cidade de Cocó do Sul. Naquela época, a empresa contava com apenas um cliente e 56 funcionários, dando início a uma jornada que se mostraria promissora ao longo dos anos. Em 1º de abril de 1996, a Radar mudou sua sede para Criciúma, no bairro São Luís. Foi nesse mesmo ano que a empresa iniciou suas atividades de vigilância eletrônica, em resposta à crescente demanda por segurança, principalmente por parte de clientes que não tinham condições de contratar a vigilância humana. No ano de 2004, as empresas Radar mudaram novamente de endereço, estabelecendo-se em sua sede atual na rua Joaquim Nabuco, número 1120, no bairro Michel. Esta mudança proporcionou uma base sólida para o crescimento e o desenvolvimento contínuo da empresa. Em 2009, reconhecendo a importância de melhor atender aos clientes do extremo sul catarinense, a Radar abriu um escritório na cidade de Araranguá. Esta expansão permitiu ampliar o alcance dos serviços oferecidos e fortalecer ainda mais a presença da empresa na região. Hoje, as empresas Radar contam com 2.500 clientes e 500 colaboradores, impactando diretamente a vida de aproximadamente 1.500 pessoas, considerando também seus familiares. Esse crescimento significativo ao longo de 3 décadas é resultado do compromisso contínuo da Radar em se tornar a melhor empresa prestadora de serviço do sul de Santa Catarina. A qualidade e a excelência dos serviços prestados pela Radar são comprovados pela alta taxa de indicação de clientes satisfeitos. Pesquisas revelam que 60% de novos clientes são indicados por clientes existentes, demonstrando a confiança conquistada ao longo dos anos. Durante essas 3 décadas, a empresa sempre priorizou o investimento nos colaboradores, oferecendo treinamentos e capacitação para garantir a melhor qualidade de serviço. Esta valorização dos funcionários é parte essencial do DNA da marca Radar. Outro ponto forte da empresa é seu compromisso com a responsabilidade social. Mensalmente, a Radar atende a 6 instituições sociais, proporcionando apoio e recursos para ajudar aqueles que mais precisam. Além disso, em comemoração aos 30 anos da empresa, será realizada uma corrida de 10 km, 5 km e uma caminhada de 2 km. Todos os valores arrecadados com as inscrições, assim como os alimentos não perecíveis, serão doados a 2 instituições beneficentes. Ao longo dessas 3 décadas, as empresas Radar receberam inúmeros prêmios, reconhecendo a marca como a mais lembrada em seu segmento, como o prêmio Top of Mind. Além disso, a empresa foi agraciada em seu envolvimento em diversas ações sociais, mostrando seu comprometimento em fazer a diferença na comunidade. Antes exposto, ouvido o plenário e atendido às formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso às empresas Radar pelos 30 anos de atividade, enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 29 de maio de 2023, vereador José Paulo Ferrares, partido PMDB. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, José Paulo Ferrares. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais, gostaria de cumprimentar José Bach, sua esposa, familiares, colaboradores que estão aqui nessa noite.
recebendo nossa homenagem dessa casa, dos 17 vereadores que representam a nossa cidade, com a moção de aplauso, com seus 30 anos, Bach, de serviço prestado à nossa população da nossa cidade, da nossa região. E você, Bach, sua esposa, essa é a dona Tita, né? Temos muito orgulho de falar da sua família. Eu gosto de acompanhar sua caminhada, da sua família, e curtir o exemplo que você é. Vou falar um pouco da família que você tem, do pouco que a gente conhece, do que as pessoas dizem. Uma família exemplo, que nos orgulha muito. Tenho orgulho de ter seus netos, seus filhos, e levando um grande exemplo, porque quando nós temos uma grande empresa, pode ter certeza, vereador Júlio Kaminski, tem homens e mulheres de bem à frente deles. E você nos representa isso, Bach, a dona Tita, seus familiares, seus colaboradores, a qual agradecemos muito, porque se não tiver bons colaboradores, também a empresa não funciona muito bem. E 30 anos de empresa não é 30 dias, é 30 anos, e de muito sucesso. Quando percebemos, olhamos uma placa que ali tem a empresa a Radar representando, cuidando daquela empresa, nos dá segurança. Isso transmite segurança. Até vi um morador que colocou na empresa dele a segurança Radar, e ele disse, vou ter uma plaquinha, vou levar lá em casa, porque isso transmite segurança. E é verdade. Então, nós somos orgulhosos por essa empresa maravilhosa que presta serviço, que tem papo reto, não tem curva no papo. O BAC é isso. Que a gente perguntar, a resposta de imediata, são respostas que realmente agradam as pessoas. Quando fala em trabalho social, é olhar para a empresa Radar, olhar para a família do BAC. Bairro da Juventude, tantas entidades beneficentes que recebem o apoio da empresa Radar através dessa família. Então, me orgulha muito, Bach, que Deus te abençoe, você, a Tita, sua família, todos os colaboradores, que continue para mais 30, 60, que a família toque até, como diz, e não vai ter erro, porque através da sua família vai vir bons exemplos, boas sementes, e é isso que plantamos, e você planta isso. Planta o amor, planta a sinceridade, transforma as pessoas na sua empresa e na vida de muitas entidades do nosso bairro. O bairro da Juventude é um exemplo, e você está lá no dia a dia e transformando a vida daquelas crianças. Parabéns, que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua empresa. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão, com a palavra o vereador Zairo José Casagrande. Senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, para nós é um grande prazer, é uma grande alegria fazer esta homenagem às empresas Radar, né? Nós nos sentimos honrados, né, de participar desse momento especial, né? E eu não gostaria de repetir nada do que a nossa primeira secretária, Roseli, já reportou sobre a empresa, sobre o sucesso empresarial, mas eu acho que lá na gestão tem essa questão da responsabilidade social. Eu só gostaria de lembrar algumas reuniões que eu participei com o BAC, lá na Grande Pinheirinho, quando nós tínhamos problema sério de segurança, que estava atingindo o bairro da Juventude. E todo mês lá estava o seu José Altair Bach participando de forma bastante simples, bastante humilde, fazendo essa discussão da segurança que envolvia toda a região do Grande Pinheirinho. Então, eu sou testemunha do seu compromisso, do seu envolvimento, da sua responsabilidade quanto à cidadania que certamente você leva para dentro da sua empresa. Então, me sinto feliz de poder parabenizá-lo e parabenizar, dona Tita, as empresas Radar. Parabéns. A moção continua em discussão, com a palavra a vereadora Roseli de Luca Pizzolo.
Boa noite, presidente, aos membros da mesa, vereadoras, vereadores, e principalmente ao BAC que estão aqui hoje. Bem-vindos a essa casa. Era cliente da Radar, eles eram meus vizinhos ali no Michel, e talvez o BAC não saiba, mas eu acompanho desde quando foi criada a Radar lá em Cocal. Foi uma época que as empresas Elianes, ela terceirizou os serviços, né, BAC? Então, terceirizou a gráfica, que o meu cunhado ficou, mais uma equipe, né, de sócio, terceirizou a gráfica e terceirizou a questão da segurança, e o BAC, que era a pessoa de confiança das empresas Eliane, assumiu, e daquele momento em diante ele só cresceu. Então, parabéns. Eu, como vizinha, tinha muito orgulho de ser vizinha de vocês, fui muitas vezes na empresa e eu vejo como a empresa é administrada, principalmente com a família. Ela é uma empresa familiar, mas com a eficiência na gestão. E isso é muito importante. E dizer que eu li ali da corrida, mas a corrida foi esse final de semana, né? Eu escutei uma entrevista do BAC dizendo que foi esse final de semana mais de 400 inscritos na corrida e que eles colocaram para o asilo, né, o valor da inscrição foi para o asilo, e uma entidade de Araranguá, porque a Radar também é de Araranguá. Então, parabéns, vocês são merecedores, e a gente sempre mostrando que quando se faz gestão com responsabilidade, o sucesso sempre aparece. Moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, BAC, cidadão honorário de Criciúma, pelas mãos do vereador Miri D'Agostin, que o indicou faz 2, 3 anos, né, vereador Miri? A cidadão honorário, justamente cidadão honorário da cidade de Criciúma. Presidente, quando a gente fala em BAC, quando a gente fala em responsabilidade social, quando a gente fala nas empresas Radar, tudo isso se entrelaça. E no campo da responsabilidade social é onde a empresa se destaca muito. E aí eu quero trazer aqui a experiência esportiva. O BAC é um grande apaixonado pelo esporte, principalmente pelo vôlei, né? As filhas jogaram vôlei, né? Pela Fundação de Esportes, e é uma alegria muito grande vê-lo sempre prestigiando o esporte de Criciúma. E por ter passado pela Fundação de Esportes, eu quero aqui também fazer esse agradecimento a você, à empresa, por tanto investir no esporte criciumense. Muito, muito, muito obrigado em nome do esporte criciumense por tudo que vocês realizam. É mais do que merecida essa moção. Parabéns, vereador Paulo, por ter apresentado. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores e público que nos assiste de forma presencial e aqui no plenário. Também não poderia deixar de homenagear o Alexandre Bach e sua família pelos 30 anos da Radar. Eu participei no domingo da corrida e realmente foi um sucesso. Além de guardar a medalha, Bach, vou guardar sempre no meu coração, porque realmente foi um evento muito bonito. E parabéns por incentivar o esporte. Ali tinha 400 pessoas envolvidas, pessoas que nunca participaram de uma corrida. E foi uma corrida como essa que despertou em mim o desejo por praticar corrida de rua. Então, isso faz a diferença na vida das pessoas. E o evento realmente foi do tamanho da Radar, com muita organização, com muita responsabilidade, um evento de primeira, assim como a Radar. Então, parabéns, continue a Radar sempre empenhando esse trabalho de excelência que faz pela nossa cidade, e mais anos aí, espero aí que continue, né, nessa mesma pegada. Parabéns. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Márcio Darós. Senhor presidente,
Bac, eu não vou dizer que vou participar da corrida, porque eu acho que hoje com o cigarro não aguentemos 100 metros, ô Maneca. Mas acompanhamos a jornada que o senhor faz. Eu tenho tive o privilégio de estar acompanhando junto com o Bac no Cursilho da São Paulo Apóstolo por um grande período. E a gente acompanha o trabalho social junto à matriz, a importância que é a empresa Radar e a pessoa do Bac, estando sempre à frente na matriz São Paulo Apóstolo. Somos da Capela São Luís Gonzaga, mas participamos da matriz e aonde o Bac sempre está envolvido dentro da igreja. Então, é o que a gente sempre falou, né? Quando a gente ouve a questão das drogas, a questão de álcool, e a gente sempre pede a questão da igreja, indiferente da denominação. Então, quando a família acompanha e está dentro da igreja, o resultado é esse que o senhor está colhendo. Parabéns, era o que eu tinha para dizer. A moção continua em discussão. Eu não fui correr, Bac, mas eu estava lá, o meu assessor trouxe a medalha, tá? Ele participou. A moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Parabéns às empresas Radar. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 047/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 50 da Lei 3.229, de 29 de dezembro de 1995. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira... Opa! Com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Vereadores, nobres colegas, esse projeto trata sobre a extinção de 3 artigos de uma lei que trata sobre publicidade nos ônibus do transporte coletivo do município de Criciúma. O artigo 5º, que, em tese, esse projeto oferece a revogação, ele tira a destinação de 10% da arrecadação dessa publicidade, que iria, em tese, pelo menos nessa lei, direciona ao Conselho Municipal de Assistência Social. Então, eu fiquei com algumas dúvidas. Eu não tenho essa informação, porque na justificativa não tem isso, de qual é o valor arrecadado, quanto que o Conselho Municipal de Assistência Social vai deixar de ganhar com essa extinção, porque entendo que essa extinção também vem para valorizar e talvez até somar para diminuir o valor da passagem. Me pareceu isso, porque ele vai valer, então, esse valor total que é arrecadado com a publicidade para fazer o balanço econômico-financeiro da empresa para poder balizar e avaliar o valor da passagem. Então, ficou a dúvida, vereador, não sei se o líder do governo poderia responder essa pergunta, inclusive para balizar minha decisão, porque, a princípio, eu vou votar contrário a esse projeto, ainda que pareça que não é nada polêmico, porque fiquei preocupada, não sei se o Conselho Municipal de Assistência Social está sabendo disso, se passou por ata, se há uma construção a respeito, se há uma arrecadação substancial ou não, porque se não for, de fato, não tem problema nenhum, me parece um projeto muito bacana, mas sem essa informação eu fico na dúvida, talvez até ou vou votar contra ou vou me abster se não tiver essa informação, vereador. Então, estou na dúvida, tá? Então é mais no sentido de informação mesmo. Obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra... Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 14 votos a favor e uma abstenção. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 064/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso bem público pela Associação de Moradores do Loteamento Vila Sequinel e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador José Paulo Ferrarese. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, gostaria de convidar a todos, após a sessão, após o término da sessão, para a entrega da moção de aplausos aqui dentro à empresa BAC. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 36/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, que denomina a rua Janete D'Augustin. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 45/2023, de autoria da mesa diretora, que revisa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. As comissões de Saúde opinou pela aprovação. Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 46/2023, de autoria da mesa diretora, que revisa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. O presidente não vota nesses dois projetos. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 50/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, que denomina a Rua Olga Otília Ricardo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 017/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Esse é o projeto, o presidente vota. Projeto, votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo 020/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que modifica o dispositivo da Lei Complementar número 441/2021, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino da rede municipal de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Eu também voto, né? Votação encerrada. Projeto foi aprovado com 15 votos a favor e uma abstenção. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 12 de junho, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas. Convido a família, então, a entrar para entregarmos a moção.